Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Vou dar prosseguimento aqui à leitura do livro A Ética da Liberdade, do Rothbard, fazendo apontamento de alguns problemas aí que eu identifiquei. Continuando com essa discussão aí sobre a ideia dos problemas da formação da sociedade anarcocapitalista, como eu já disse anteriormente, o que vai fundamentaria uma ética anarcocapitalista não é o direito à propriedade, não é o fato de que é o direito à propriedade, mas ele não é fundamentado no fato de que o homem tem a propriedade e age sobre a natureza e toma a propriedade dos dos bens da natureza. E a partir disso realiza relações comerciais, etc. Não vai ser isso que vai fundamentar a ideia do direito absoluto à propriedade, porque isso vai chegar um ponto que o direito à propriedade vai extrapolar de uma forma tão ampla aquele fato ali de que o homem se aposta diretamente sobre os bens que ele tem acesso, que ele está consumindo, que vai haver um distanciamento entre a garantia jurídica da propriedade de alguma coisa e o uso efetivo da propriedade, o uso efetivo daquela coisa, o consumo daquela coisa. Então, o que vai sustentar a sociedade anarcocapitalista, entendida como uma sociedade onde vigora o direito absoluto à propriedade, não vai ser o fato do uso direto daquela coisa, vai ser a garantia jurídica do direito à propriedade. Porque, por exemplo, se o cara tem uma fazenda e que está improdutiva, e ele esqueceu ali aquela fazenda e não usa mais para nada, etc., foi para outro lugar. Então, o que tem a ver? E chega lá um monte de sem terra e invade a fazenda. Então, se você fosse fundamentar apenas no fato de que o homem no fato de que o homem tem a propriedade do próprio corpo, ele mistura a sua propriedade com o trabalho que ele exerce na terra, etc. Então, os sem terra ali, eles têm mais direito àquela propriedade do que o milionário, sei lá, o cara que é dono daquela fazenda que esqueceu que ele tem aquela fazenda. Então, tipo, chega um ponto, aí você pode dizer, não, mas aí a ideia do direito natural à propriedade e tal é só o ponto de partida para você entender as relações comerciais, entender como que o mercado é estabelecido e tal. Mas aí beleza, o fato é que, tipo, se a partir dessa compreensão de como o mercado é estabelecido você procura definir uma ideia de direito absoluto à propriedade, essa ideia de direito absoluto vai muito além da ideia de direito natural baseada no mero fato de que o homem age sobre a natureza. Quando ele age, ele já está adotando a propriedade sobre aquilo. Então você tem que desenvolver um raciocínio que já se distancia tanto desse fato inicial, que esse fato do que o homem age sobre a própria natureza, que esse fato inicial acaba não tendo importância quase nenhuma. Porque se o cara que tem a propriedade ali, tem a garantia jurídica da propriedade da fazenda, mesmo nunca tendo visto a fazenda na vida, não se interessando pela fazenda, tem mais direito do que, sei lá, sem terra que invadiram, você tem que recorrer. Se você for analisar apenas o fato de que o homem tem propriedade direta sobre aquilo que ele está manuseando, que ele está se apossando na natureza, e sem terra tem uma propriedade maior sobre aquilo do que o cara que tem a garantia jurídica da propriedade sobre a fazenda. E assim, esse exemplo é exagerado, né? O cara, tipo, ter esquecido a propriedade, etc. É um exemplo exagerado, mas é apenas uma forma de explicar esse conceito que eu tô tentando desenvolver, que é da separação entre o fato natural da propriedade e, vamos dizer, o fato de que existe a posse natural do ser humano sobre alguns aspectos da natureza que ele procura mudar com o seu trabalho e o fato da garantia jurídica da propriedade, enfim. Outro problema aí da sociedade anarcocapitalista é o fundamento, a necessidade de haver um consenso entre os cidadãos sobre a ideia do direito absoluto à propriedade, que aí existe uma coalizão aí, às vezes, colisão, né? Às vezes, entre a ideia do direito à propriedade e o direito à liberdade, a liberdade de pensamento. Porque, tipo, se chega numa sociedade, beleza, você tem direito à propriedade e ao mesmo tempo você tem a liberdade de defender a ideia que você quiser, acreditar na ideia que você quiser, beleza. Aí vamos supor que tem um grupo ali na sociedade anarcocapitalista que são muçulmanos. E aí
eles acreditam que se você matou, ou que se você roubou um pãozinho, roubou um objeto de pouco valor, tem que cortar sua mão. Se você roubou uma caneta de um cara, tem que cortar sua mão. Se você roubou a caneta de novo, tem que cortar a sua mão de novo. E seguindo aqui a ética anarcocapitalista, do princípio de não agressão, etc., tem que haver uma proporcionalidade entre o valor que o cara roubou e o que ele tem que pagar. Então, por exemplo, se o cara roubou uma caneta Bic, ele tem que pagar, sei lá, R$2, uma coisa assim. Então, tipo, se ele roubou uma caneta Bic e ele tem lá a mão cortada por causa disso, é uma desproporção entre o crime e a pena que ele vai receber, etc. Então, já infringe a ideia do direito absoluto à propriedade na concepção anarcocapitalista. Vamos supor que existe na sociedade anarcocapitalista um grupo significativo de pessoas que querem seguir mesmo o Islã, que acreditam que a revelação islâmica é verdade, tem que seguir o Alcorão 100%, etc. Esse grupo de pessoas aí tem a liberdade de pensamento, então eles têm todo o direito acreditar no Islã, etc. Então, para eles, o direito, para eles, se eles forem seguir a liberdade de pensamento, a consequência da liberdade de pensamento que eles vão seguir é não seguir o direito natural à propriedade. Não seguir a ideia do princípio de não agressão e a ideia de proporcionalidade aí do direito sobre o outro. E aí, podendo ter um exemplo mais radical ainda. Vamos supor, sei lá, a religião dos astecas, etc., que você tem que pegar e sacrificar não sei quantas pessoas lá para os deuses. Aí, vamos supor, isso aí é a maior desrespeito possível à propriedade da pessoa. Você pegar, não, você foi confiscado aí porque você vai ser sacrificado para os deuses, você não tem mais propriedade do seu próprio corpo, foda-se. Então, assim, se aquelas pessoas, a partir do exercício da liberdade, eles podem acreditar na religião que você pode sacrificar as outras pessoas, então, para eles, essa ideia de necessidade do sacrifício das outras pessoas é mais importante do que o direito natural, do respeito ao direito natural à propriedade da outra pessoa. E ela chegou a essa conclusão a partir da própria liberdade de pensamento. Então, como que o cara anarcocapitalista vai resolver isso aí? Então, voltando para o exemplo do islamismo, que eu acho mais fácil para explicar isso, justamente pelo fato de ser talvez menos radical nesse ponto aí, né? Vamos supor que tem lá, o anarcocapitalista poderia responder, não, beleza, mas isso aí você está confundindo a ideia da liberdade sobre o poder. A liberdade é inalienável, o cara vai poder acreditar na religião dos astecas, poder acreditar no Islã, poder acreditar no que ele quiser, mas ele só não vai poder colocar aquilo em prática, porque as outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo não tem que pagar com a sua propriedade, não tem que abrir mão do seu direito absoluto à propriedade por causa da crença do outro que não concorda com aquilo. Então, beleza. O problema é que, assim, para o muçulmano, primeiro que isso demonstra que existe a separação entre liberdade e poder e justamente demonstra que a concepção anarcocapitalista de sociedade não é baseada na liberdade, como Rothbard fala. Se Rothbard procura separar a liberdade de poder, o conceito dele de liberdade como algo interior, você tem liberdade para acreditar no que você quiser e nenhum fato da natureza vai negar isso, vai negar que o ser humano tem a liberdade. Então, por causa desse fato inalienável, o direito aí, as relações jurídicas, sociais e tal da sociedade tem que se basear no direito, na liberdade, porque é inegável que o ser humano tem liberdade absoluta, ele pode pensar no que ele quiser, etc. Então, beleza. Só que acontece o seguinte, primeiro que não é assim, o ser humano não pode pensar no que ele quiser, absolutamente. O ser humano, o fato de que o ser humano pode fazer relações entre aqueles conceitos que ele já absorveu e tirar conclusões a partir dessas relações, desses conceitos, depende do fato desses conceitos estarem disponíveis para ele, que depende do seu condicionamento social e histórico e tudo mais. Então, eu sou a última pessoa que levantaria a bandeira aí da teoria marxista para ser aplicada na sociologia, sei lá. Pelo contrário, eu sou aristotélico e os marxistas odeiam mais o aristotelismo do que o anarcocapitalismo e o libertarianismo, porque eles sabem que o libertarianismo e o anarcocapitalismo podem ser facilmente feitos de trouxa,
porque eles não dominam nada da dialética, eles apenas seguem a concepção aí abstracionista da lógica, etc., e não dominam nada da dialética, e o aristotelismo é um desenvolvimento dialético 1000 vezes superior ao marxismo. Então, o anarcocapitalismo não tem condições de absorver o marxismo, porque eles não dominam uma área que os marxistas dominam, que é o uso da dialética no estudo das relações sociais, e o aristotelismo domina. Então, o aristotelismo tem condição de absorver o marxismo, mas o anarcocapitalismo não tem. Então, os marxistas odeiam mais ainda o aristotelismo. Então, eu não estou dizendo aqui, não estou de forma alguma defendendo o marxismo. Pelo contrário, eu, de certa forma, né, não é que eu tenha feito isso, que eu seja fodão nem nada, mas eu acho que se você adota a abordagem aristotélica, você já engoliu o marxismo, absorveu alguns nutrientes e vomitou depois, entendeu? Você já absorveu o que tem de bom no marxismo. E isso não quer dizer que você tenha concordado com o marxismo. Então, uma coisa que tem boa no marxismo é o fato da percepção de que tudo que o homem pensa ele é condicionado pelo seu meio social e histórico. Não tem como mudar isso, negar isso. Se você nunca ouviu falar de determinado conceito, você não vai saber usar aquele conceito para articular as suas ideias. E se você descobrir, pode ser que você seja um gênio, descubra esse conceito, mas ainda assim é inegável que a possibilidade de você chegar a determinadas ideias descobrindo os conceitos sozinho vai ser muito menor do que aquele cara que já nasceu no meio, uma condição histórica e social que vai possibilitar que ele tenha acesso a determinadas ideias, ele vai ter muito mais facilidade para elaborar conceitos a partir daquilo. Então a ideia de que a liberdade do homem é uma coisa absoluta, que o homem pode pensar no que ele quiser e foda-se, não tem como mudar isso, é errado. Porque o homem não pensa exatamente no que ele quiser, ele pensa naquilo que é disponível para ele a partir das ideias que ele tem acesso no meio social e histórico, a partir dos condicionamentos históricos e sociais que ele está vivendo. Outra coisa que, assim, se você diz que a liberdade do ser humano é uma coisa inalienável, que ela é um fato da natureza, etc., isso pode se aplicar tanto à teoria do Crusoe, como pode se aplicar ao cidadão que vive na Coreia do Norte ou na China. Então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, você dizer que o cara tem liberdade absoluta para pensar no que ele quiser e tal, e não fazer o que ele quiser porque seria poder, etc., mas tem liberdade para pensar no que ele quiser. E isso é claro no exemplo do Robinson Crusoe, etc. E, portanto, a partir daí você tem que deduzir uma estrutura política e de relações jurídicas que respeite a liberdade, porque não dá para negar que o ser humano tem a liberdade. Então, beleza. Não dá para negar que o ser humano tem a liberdade. Mas não quer dizer que a partir daí você tenha que deduzir uma organização política e jurídica que coloque a liberdade como ponto mais importante. Porque, primeiro que eu já expliquei, que você está destacando apenas um fator, você poderia destacar outros fatores, e não tem por que destacar a liberdade e não destacar, sei lá, a submissão do homem ao seu meio social e histórico. Se você quer destacar um fator apenas, você poderia escolher um, poderia escolher outro. E segundo que, assim, o cidadão da Coreia do Norte, da China, por exemplo, eles também, se o Crusoe tem liberdade absoluta, eles também têm liberdade absoluta. Então, a organização social não tem... Isso demonstra que a organização social não tem nada a ver com... não tem nada a ver com a liberdade interna do homem pensar na merda que ele quiser. Tem a ver com o poder. Tem a ver com o poder de garantir o respeito à liberdade, de garantir o respeito ao direito de outra pessoa à propriedade, ou ao poder de garantir que a propriedade, que o Estado tenha prioridade sobre... vamos dizer, os direitos da exploração econômica de alguma coisa sobre as outras. Da mesma forma. Da mesma forma, a organização política é baseada numa concepção de legitimação do uso da força, de legitimação do poder. Não é baseada na liberdade. Ainda que seja uma sociedade que as pessoas tenham a maior liberdade possível, na visão dos anarcocapitalistas, é uma sociedade que todo mundo tem direito à absoluta propriedade, a existência dessa sociedade não vai ser baseada no fato de que o homem tem liberdade interna, vai ser baseada no fato de que existe a legitimidade para o uso do poder direcionado para a manutenção disso. Porque se o cara quiser infringir a propriedade do outro, vão impedir. E o que vai garantir a existência dessa sociedade é o fato de que vão impedir, não é o fato da liberdade, sei lá o quê. Então, voltando ao caso dos muçulmanos, né? Vamos supor que numa sociedade anarcocapitalista tem o grupo ali de muçulmanos que são contra o direito absoluto à propriedade.
Porque eles acham que se a pessoa roubou uma caneta Bic, sei lá, ela já tem que perder o direito à propriedade do corpo dela, que tem a mão cortada, etc. Então, no caso do anarcocapitalista, ele diria, não, beleza, a pessoa pode realmente ter o direito direito absoluto a pensar no que ela quiser, ter as ideias que ela quiser e chegar à conclusão negando o direito à propriedade. Mas isso não quer dizer nada, porque ela não vai poder colocar isso em prática e restringir o direito dos outros à propriedade. Ela só vai poder fazer isso voluntariamente com a propriedade dela. Então, beleza. Então aí você já está obrigando o cara que é muçulmano a submeter as crenças religiosas dele ao Estado. Então aí, ao Estado não, ao princípio de não agressão e a filosofia anarcocapitalista. Então aí, consequentemente, você já está colocando restrições à liberdade dele de pensar. Porque se ele não tem liberdade de pensar, que ele pode tomar uma atitude em relação a uma coisa, e o outro tem liberdade, ele tem o direito de colocar as concepções que ele chegou em prática a partir das suas atitudes, você já está diferenciando e você está restringindo a liberdade de um cara, de qualquer forma. Ah, mas a restrição aí não é em relação à liberdade, é em relação ao poder. Então, se você admitir isso, você tem que excluir a ideia de liberdade da discussão. Porque aí você está admitindo que as relações sociais, jurídicas, etc., não são baseadas na liberdade, mas são baseadas no poder. Então, o que interessa não é a liberdade, o que interessa é o fundamento do poder. Então, por que a liberdade seria o fato que vai fundamentar o uso desse poder, e não a religião do cara? Então, aí já é uma discussão que, se você desenvolver essa discussão, você vê que a legitimidade do anarcocapitalismo não é porque o homem tem liberdade, e que é inegável a liberdade dele. Porque o cara da Coreia do Norte também tem liberdade, é inegável. Não é porque o cara pegou e se apossou da terra, se apossou dos bens que ele observou ali, que isso demonstra que ele tem que ter direito à propriedade. Não é isso porque no caso dos, sei lá, sem terra que se apossam lá de uma fazenda que está no nome de outra pessoa, mesmo sendo improdutiva, pelo princípio de não agressão, eles não teriam esse direito, porque ela é uma propriedade do outro que tem que ser garantida 100% também, mesmo sendo improdutivo e tudo mais. Então não é isso. Então qual que é a legitimidade do anarcocapitalismo? A legitimidade do anarcocapitalismo é simplesmente eles acharem que a fundamentação da filosofia deles é superior à fundamentação da religião islâmica, por exemplo, da religião asteca, que eu falei também, etc. É simplesmente na crença de que a fundamentação e a estrutura da sociedade deles, da filosofia política e social deles é superior. Que não é, que eu já falei várias vezes porque que não é, porque eles adotam uma concepção abstracionista limitada. Mas além disso, né, supondo aí que nessa situação tem um grupo de muçulmanos lá que acham que tem que restringir a propriedade do outro mesmo. Como que eles se organizariam na sociedade anarcocapitalista? A única forma possível deles poderem ter uma correspondência da ação social que eles tenham com a liberdade de crença, de pensamento, seria eles criarem uma sociedade sozinha, lá, isolada, que as pessoas voluntariamente aceitaram o Islã e falam, não, eu aceito o Islã, então, tipo, se eu roubar uma caneta Bic, você pode cortar uma mão. Eu aceito que corte a minha mão. Então, ele aceitou previamente abrir mão da sua propriedade, etc., para fazer parte daquela sociedade, porque ele acredita mesmo no Islã, etc. A única forma possível de ter uma sociedade baseada na religião seria permitindo essas várias sociedades diferentes surgindo, etc., de acordo com a crença de cada um, etc. Mas aí, beleza. Aí vamos supor que o garotinho lá nasceu no meio da comunidade islâmica. Ele não tem acesso à difusão de ideias do anarcocapitalismo. Os pais dele fizeram um contrato prévio de que ele não poderia ter acesso aos livros, sei lá. Então, tipo, eles já estão infringindo a liberdade do garotinho que nasceu nessa sociedade islâmica. E como que o anarcocapitalismo ia impedir que essa criança aí que nascesse num núcleozinho desses que formaram tivesse acesso às ideias aí da ética da liberdade do Rothbard, do princípio de não agressão, do direito absoluto à propriedade? Como que os anarcocapitalistas iam garantir que aquele garotinho que nasceu lá no meio da comunidade islâmica tivesse acesso a essas ideias para ele poder escolher se ele ia fazer parte da sociedade islâmica ou de outra sociedade anarcocapitalista? Não tem como garantir. E se eles, por acaso, tivessem a pretensão de garantir, então isso aí já estaria configurando uma situação em que existe poder que eles não iam chamar de estatal, porque não pode, porque é anarcocapitalista, etc., mas na prática seria a mesma coisa que o poder estatal, que estaria tutelando a liberdade das pessoas que nascessem em comunidades, tipo a comunidade islâmica ou em comunidades de outras crenças que negassem o direito à propriedade.
as crianças que nascessem ali teriam que ter o direito de ter acesso à filosofia anarcocapitalista para elas poderem escolher. E quem que ia lá se meter no meio da comunidade islâmica ou da comunidade asteca ou sei lá o que, para obrigar que as pessoas dessem às crianças o acesso a essas ideias anarcocapitalistas aí. Tipo, então, se tivesse um aparelho ali social para uma organização da sociedade para obrigar as pessoas a ensinar para as crianças determinada coisa, então já teria uma forma de infringir a liberdade daquelas pessoas de ter organizado a sociedade e ter feito o que quisesse ali na sociedade espontaneamente. Porque eles teriam, mesmo que eles não quisessem, eles seriam obrigados a deixar que outra forma de educação fosse lá e desse acesso às pessoas que nasceram ali as ideias anarcocapitalistas, libertários, etc., para eles poderem escolher se eles vão fazer parte daquela sociedade ou de uma sociedade libertária. Então, os anarcocapitalistas, a base da filosofia anarcocapitalista é baseada na ideia, não é baseada no direito natural à propriedade, não é baseado no fato de que o homem mistura o seu trabalho com a natureza, não é nada disso, pelo que eu falei anteriormente, é baseado no fato de que eles acham que a filosofia anarcocapitalista é melhor e que ela é uma filosofia natural para todo ser humano. É baseado no direito natural, que eu até nem comentei aqui, porque eu achei simples a ideia da defesa do direito natural, que o Rothbard desenvolve, acho que na parte 1 do livro, né, que eu não comentei na parte que ele fala do direito de propriedade. Então, do direito de propriedade não, né, do nascimento da propriedade, das relações econômicas e tal. E então, que depois deduz o direito da propriedade. Então, admitindo isso aí tudo, teria que haver um desrespeito à liberdade e ao direito dos outros à propriedade da mesma forma que existe na sociedade normal. Então o projeto anarcocapitalista já tem uma contradição interna. Então, por que eu teria que aceitar aí a moral anarcocapitalista? Porque ela é melhor que as outras e porque ela é algo natural para todo ser humano, porque ela é baseada na mera razão, etc. Então, se ela é algo natural para todo ser humano, o cara é obrigado a submeter a sua religião à moral anarcocapitalista. Ele não tem o direito de chegar numa concepção religiosa, etc., que seja contra o direito à propriedade. Porque se ele fizer isso, ele vai ter que ser impedido de alguma forma, vai ter que ser impedido de educar os filhos dele de acordo com aquela coisa que ele acredita. Porque ele vai ter que entregar as crianças para, sei lá, uma organização anarcocapitalista para que ela tenha acesso à grande verdade, à revelação de que ela tem o direito absoluto à propriedade. Então já é uma forma inviável de se colocar em prática. Então o anarcocapitalismo, como é uma forma de proposta de organização política que se baseia principalmente na lógica, na coerência lógica supostamente perfeita dessas propostas, aí ela já é inviável. Porque na democracia também tem essas contradições. Também tem, o cara nasceu num estado laico, mas ele é muçulmano. Então ele quer impor, ele acha que ele tem a obrigação de lutar para estabelecer um estado de acordo com a religião islâmica e tal. Aí você pode falar, mas isso aí, Mateus, é uma interpretação determinada do Islã que está errada, porque tem outros muçulmanos que têm outra interpretação do Islã que não precisa cortar a mão da pessoa e tal, que é mais democrático, então beleza. Mas de qualquer forma, você está obrigando, você tem a possibilidade de obrigar a pessoa a se submeter a determinado forma de filosofia moral. Porque assim, se você der uma interpretação do Islã que é compatível com a nossa organização política, sua interpretação é aceita, tá certo. Se você tiver uma interpretação do Islã que é incompatível, então você não pode. Então, de qualquer forma, vai ter a restrição da liberdade de pensamento das pessoas para chegar ao ponto que elas acham certo da religião e tal. Mas na democracia, a democracia é uma coisa que, logicamente, como eu já expliquei em vários vídeos anteriores, como eu defendo o Estado caga-regras, na democracia ela tem consistências lógicas, como essa, mas ela permite que dialeticamente você consiga lidar com essas inconsistências lógicas. E o anarcocapitalismo, pelo próprio fato deles procurarem se arvorar, se fundamentar apenas na lógica, que seria a suposta razão natural do ser humano, e que metafísica, outras coisas, seria fantasmagoria, que não seria natural. Então, tipo, você tem direito de acreditar na merda que você quiser a partir da metafísica, contanto que não agrida a nossa concepção de lei natural, que é a que está certa. Então, o anarcocapitalismo, usando essa concepção, já demonstra que ele é inviável, porque
eles procuram se sustentar apenas na lógica e no fato de que a moral deles tem que ser imposta para todo mundo, porque ela é universal. Então, por enquanto, aí depois, prosseguindo aqui com o texto, né, ele fala: aqui novamente o crítico não está realmente lidando com liberdade, sim com poder, em uma sociedade que nenhum homem seria permitido ou nenhum permitiria a si mesmo invadir a propriedade de outros. Isso significaria que seu poder de ação seria limitado, isso eu já falei. Então enxergamos claramente que uma suposta liberdade de roubar e assaltar, em suma de agredir, não seria nem um pouco um estado de liberdade, porque isso permitiria que alguém, a vítima de um assalto, fosse privado de seu direito à pessoa e à propriedade. Resumindo, sua liberdade seria violada. O poder de cada um, então, é necessariamente sempre limitado pela realidade da condição humana, pela natureza do homem e seu mundo. Mas uma das glórias da condição do homem, prossegue aqui, depois eu vou falando mais coisas. Aí tudo isso aqui ele está falando sobre a diferença da liberdade e poder, que eu já falei que na verdade o que ia garantir a sociedade capitalista seria o poder, não seria a liberdade. E já expliquei também que ele procura usar aqui, se basear apenas na lógica. Então ele fala que isso é uma decorrência lógica da liberdade, o princípio de não agressão, etc. Mas eu já falei que se você fosse basear apenas na lógica, seguindo a lógica da aplicação do anarcocapitalismo, ele tem problemas, tem inconsistências internas. Aliás, não é apenas a lógica, né, porque seria o desenvolvimento dialético, mas que, de qualquer forma, a inclusão, né, a partir da dialética, a inclusão de novas premissas no desenvolvimento do raciocínio que o Rothbard pretende fazer para impor uma ideia de filosofia social, já mostraria inconsistências lógicas também, que mostraria pelo menos inconsistências lógicas se você seguir a premissa de que o anarcocapitalismo vai ser uma sociedade perfeita, maravilhosa, etc. Ou, no mínimo, que ela vai ter menos problemas que a democracia, porque isso mostra que ela tem tantos problemas quanto a democracia, quanto o estatismo, tantos problemas lógicos, porque por causa do exemplo que eu já dei das comunidades islâmicas e comunidades de outras religiões, etc. Aí tá. Este é um dos notáveis atributos da lei natural, sua aplicabilidade a todos os homens, não importando o tempo e o lugar. Assim, a lei natural e ética toma seu lugar ao lado das leis naturais físicas ou científicas. Mas a sociedade da liberdade é a única sociedade que pode aplicar a mesma regra básica para todos os homens, não importando o tempo e o lugar. Aí está uma das maneiras pela qual a razão pode selecionar uma teoria de lei natural ao invés de uma teoria rival. Da mesma maneira que a razão pode escolher entre tantas teorias econômicas ou outras teorias concorrentes. Tá. Então aqui ele dá o fundamento dizendo, né, que é uma ética universal. Então, alguém diz que todo homem tem o direito natural a 3 refeições satisfatórias por dia. É extremamente óbvio que isto é uma lei natural, ou teoria de direito natural falaciosa, pois existem inúmeros tempos e lugares em que é fisicamente impossível fornecer 3 refeições satisfatórias para todos, ou mesmo para a maioria da população. Consequentemente, não pode ser anunciado como algum tipo de direito natural. Por outro lado, considere o status universal da ética da liberdade e do direito natural à pessoa, a propriedade que se obtém sob uma ética dessas. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aí, estas regras, que podemos chamar de regras da propriedade natural, podem evidentemente ser aplicadas e esta propriedade defendida em todos os tempos e lugares, não importando as realizações econômicas da sociedade. É impossível que qualquer outro sistema social contenha isso. Aí tá. Qualifique-se como uma lei natural universal.
pois se existe qualquer imposição de regras coercitivas de uma pessoa ou de um grupo sobre outro, regras têm algumas das características desse tipo de hegemonia, não, ainda, sei lá, mais ou menos isso, então é impossível aplicar a mesma regra para todos, somente um mundo sem regras, puramente libertário, pode satisfazer as qualificações dos direitos naturais e da lei natural. Ou, mais importante, pode satisfazer as condições de uma ética universal para toda a humanidade. Então ele está falando aqui que é um mundo sem regras e libertário, vai ser maravilhoso, etc. Mas eu já falei anteriormente que não vai ser sem regra, porque ele tem, a manutenção disso tem que ser com base no poder, etc. E depois ele está falando que a regra que vai ser universal tem que se basear na lógica, porque a lógica é que está ao acesso de todos os seres humanos, etc. Porque é uma lei racionalista, que todo mundo tem acesso e tal. Mas acontece o seguinte, já expliquei anteriormente que isso é inadequado, porque a pessoa pode chegar a partir de outra forma de raciocínio, a outra concepção diferente, então que ela vai ter que ser obrigada, e aí já não é uma sociedade sem imposição nenhuma, que seria maravilhosa, libertária, etc. Mas é uma sociedade que tem que ter imposição para quem procura infringir o princípio de não agressão. Mas aí, nesse caso, então, a pessoa vai ter que ser obrigada a colocar a religião, colocar as concepções metafísicas, etc., em segundo plano e aceitar a ética lá racionalista, etc., do direito à propriedade como mais importante que a sua religião. Então ela já não tem liberdade de pensamento, porque ela não tem liberdade para considerar a sua concepção moral superior ao princípio de não agressão. Então, como eu já falei anteriormente, né, a lógica e a analogia com a lógica matemática, a partir dele dizer aqui que é necessário para uma moral que é aceita por todo mundo, eu digo que é impossível fazer uma moral, quer dizer, é até possível, mas não é a melhor forma possível, portanto, filosoficamente é falho, porque filosofia é uma busca pela melhor descrição possível da realidade, etc. Então é falho você buscar na lógica uma fundamentação dos valores, porque a lógica não vai falar o valor, a lógica é abstrata e a fundamentação do valor tem que ser baseada numa analogia com a sua experiência de como que é formado metafisicamente a partir do seu contato com a natureza, a partir das abstrações que você realiza a partir desse contato, a ideia de valor. E se você for basear meramente nas relações lógicas, não vai te dizer nada disso. Então, considerando isso, qual que é a motivação do cara procurar uma fundamentação na lógica? É apenas a fuga da cagação de regra. Porque ele falou, não, eu só vou aceitar a lógica, porque tudo que fugir da lógica é cagação de regra. Porque o meu pai bebe cervejinha, então eu também posso fumar maconha. Se ele disser que não, que existe uma gradação aí do que é pior, então ele está cagando regra. Então eu só vou aceitar a lógica, a perfeição das relações lógicas, senão é cagação de regra. Então é o impulso da revolta de um adolescente contra a cagação de regra da sociedade. É só isso que legitima aí o anarcocapitalismo, que eu já expliquei, que logicamente, até mesmo logicamente, não dá para